real, real one. Macho, a real, real one. Macho. Entre maio e junho de 2011, Fábio Carvalho realizou a sua primeira exposição individual dentro de sua poética atual, a exposição Macho Toys, na Galeria Ana Maria Niemeyer, no Rio de Janeiro. A pesquisa de trabalho atual de Fábio Carvalho surgiu como resultado de uma reflexão a respeito dos elementos constituintes dos estereótipos de gênero e sexualidade. Seus trabalhos se dão através da superposição e conflito entre os signos aceitos como masculinos e viris para grande parte da sociedade e elementos tradicionalmente associados exclusivamente ao feminino, ao delicado e sensível. Inicialmente, os trabalhos do artista giravam em torno de como, desde a infância, mesmo que não intencionalmente, os padrões de comportamento tidos como corretos para cada gênero são ensinados através dos brinquedos dados às crianças e pelas brincadeiras encorajadas ou permitidas para cada gênero, que desde muito cedo moldam uma divisão em dois blocos bem nítidos do que é aceito como masculino e feminino. Com a repercussão da exposição Macho Toys de 2011, Fábio Carvalho recebeu uma série de convites para novas exposições no Brasil e exterior, totalizando até o momento 9 exposições individuais e mais de 80 coletivas, bem como várias residências artísticas, 3 no Brasil e 7 em Portugal. Neste vídeo, veremos os caminhos traçados pela produção do artista desde as primeiras exposições em 2010 até chegarmos em 2020, incluindo obras criadas a partir de março deste ano, no contexto do isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19. Os primeiros trabalhos da série Macho Toys foram realizados com brinquedos e imagens do universo militar. Entretanto, logo a seguir, outros estereótipos de virilidade considerados ideais foram abordados. O halterofilista, o esportista de elite, o cowboy, entre outros.
Depois de explorar o território da infância, Fábio Carvalho seguiu para o mundo adulto, onde os estereótipos de virilidade estão já bem consolidados. Em seus trabalhos, Fábio Carvalho procura apontar as fragilidades ocultas por trás da máscara de homem viril bruto e fazer pensar sobre como ao homem não é permitido um espaço onde ele possa dar vazão às suas vulnerabilidades, sendo obrigado a ser sempre forte, viril, imbatível e vitorioso. Visa ainda questionar a noção geral de que força e delicadeza, virilidade e poesia, vulnerabilidade e masculinidade são qualidades humanas impossíveis de existirem lado a lado. Na série Publicações, foram usadas capas e propagandas de revistas antigas desde o final do século XIX, mas principalmente a partir da década de 10. Até antes de se chegar nos movimentos de contracultura do final da década de 1960. Pois nesse período, que atravessou 2 guerras mundiais e a crise econômica de 1929, entre outros marcos do século XX, muitas imagens da masculinidade dita ideal foram criadas e veiculadas, sendo ainda a base do preconceito atual e do saudosismo demonstrado por muitos conservadores. Em 2011, junto com Barrão, Marcos Chaves, Regina Silveira, Sérgio Romagnolo, Tunga, entre outros, no total de 20 artistas brasileiros de diversas gerações, Fábio Carvalho foi convidado a participar da residência artística Bordalianos do Brasil, na fábrica de faianças artísticas Bordalo Pinheiro, em Caldas da Rainha, Portugal. A fábrica de faianças das Caldas da Rainha foi inaugurada em 1884, tendo Rafael Bordalo Pinheiro como sócio e diretor artístico, um provocador que subverteu as formas e as temáticas da cerâmica. Hoje a fábrica continua à procura do novo e convidou alguns dos melhores artistas brasileiros para se entregarem a esta cerâmica e ao seu imaginário. Eu conhecia de textos, de fotos, mas a grandiosidade do gênio de Bordalo Pinheiro só uma vez aqui em Caldas, no museu, na fábrica. Tonico Lemos Awad e Fábio Carvalho são os artistas agora em residência nas Caldas da Rainha para o projeto Bordalianos do Brasil, que aqui vem reunindo importantes nomes de várias gerações e disciplinas, da pintura à escultura, do vídeo à moda, para reinventarem peças de Bordalo Pinheiro. A fábrica Bordalo Pinheiro já tinha anteriormente também recebido muitos artistas, vários realmente mais portugueses, queríamos internacionalizar. Então, por que não começando pelo nosso irmão Brasil, não é? Que as raízes são comuns, desde históricas mesmo do Bordalo, da altura que o Bordalo lá teve e realmente dirigiu jornais humorísticos, levou por lá uma jarra, a maior jarra que ele fez na sua produção, 2,60 m de altura, a jarra Beethoven. Ficou lá a semente que agora está a germinar. A minha peça é o resultado de uma colagem de vários elementos de várias peças, que juntas fazem uma nova peça. É uma peça bordaliana dentro da minha poética de trabalho. As cores da pintura das peças originais foram bastante alteradas, transformando, por exemplo, o pentacilgo português em um canário da terra brasileiro. E o uniforme do archeiro recebeu as cores do uniforme militar do Brasil Império. Desde o seu lançamento em 2013, a coleção Bordalianos do Brasil foi apresentada em mais de 15 exposições, feiras e bienais de arte, em Portugal, no Brasil, na Alemanha e também na Espanha.
Durante o mês passado em Portugal, para a residência artística Bordalo Pinheiro, Fábio Carvalho entrou em contato com o bordado dos lenços de namorados. Os lenços de namorados são uma forte tradição da cultura popular portuguesa no norte do país, que teve origem pelo século XVIII. Eram lenços bordados pelas mulheres solteiras que eram usados originalmente para declarar seu interesse por um determinado rapaz. Mais tarde, os lenços passaram também a ser presenteados ao namorado ou marido que partia para uma terra distante em busca de melhores condições de vida, na maioria das vezes para o Brasil. Os lenços eram bordados com uma quadra de autoria da própria mulher, cercado de ilustrações ingênuas que simbolizavam principalmente o amor e a fidelidade. O lenço passou, de certa forma, a ser como uma carta, um tema muito repetido nos bordados dos próprios lenços. Nesta altura, o artista já empregava apliques de bordados industriais em seus primeiros trabalhos têxteis, mas ocorreu-lhe que seria ainda mais potente se ele fizesse o seu próprio bordado. Além de agregar essa técnica à sua prática artística, poderia reforçar a discussão sobre os estereótipos de gênero, submetendo-se a uma atividade considerada por muitos como feminina e mesmo errada quando executada por um homem. Logo ao retornar ao Brasil, o artista começou a experimentar com bordado em novos trabalhos. Na série Pérolas aos Poucos, temos os primeiros bordados executados por Fábio Carvalho. No ano seguinte, em 2012, o artista retornou a Portugal para uma nova residência artística, desta vez no Espaço de Intervenção Cultural Maus Hábitos, no Porto, no norte de Portugal, para pesquisar de perto esta modalidade do bordado português. Fábio Carvalho já mantinha relações artísticas e de amizade com artistas portugueses, tendo já participado de várias exposições em Portugal, nas cidades do Porto, Lisboa e também na Bienal de Cerveira. Porém, ainda antes de encontrar o bordado como uma nova forma de expressão de sua poética, em um determinado momento da sua produção, o artista encontrou um antigo jogo de cama de quando ele era pré-adolescente, com estampa de cowboys em ação em seus cavalos. Este reencontro gerou os primeiros trabalhos sobre tecidos e também os primeiros trabalhos sobre um assunto altamente carregado de estereótipos e tabus sobre a virilidade mais bruta, um modelo de macho ideal, os vaqueiros, os cowboys. Uma outra série que também atua no universo mítico dos cowboys, que povoa o imaginário de tantos, a série Se Renda A, apresenta fotos antigas de cowboys, algumas do século XIX, sobre as quais foram aplicadas rendas, pérolas e cristais falsos, numa referência ao contraponto de estereótipo de gênero clássico destes homens brutos em filmes do Velho Oeste, as dançarinas de saloon. Durante a residência artística nos Maus Hábitos, Fábio Carvalho começou 2 séries de novas obras que se apropriaram de elementos típicos dos lenços de namorados. A primeira destas chama-se Vai Feliz Voando no Bico de um Passarinho. Nesta primeira série, há 2 caminhos percorridos. No primeiro, o artista abordou armas, granadas, elementos bélicos e até mesmo aplicou soldadinhos de brinquedo sobre panos de copa e toalhas de mesa estampados industrialmente com desenhos estilizados apropriados dos lenços de namorados.
Continuando o caminho traçado nesta série de trabalhos, o artista abordou elementos copiados de lenços de namorados reais sobre um tecido estampado com camuflagem militar. Este trabalho veio a ter um desdobramento, onde os mesmos elementos dos lenços de namorados foram agora bordados sobre fotos de soldados e marinheiros da Primeira Guerra Mundial, montadas sobre uma tela em chassi. Da mesma forma que nos lenços de namorados tradicionais, as telas receberam bordas de rendas como acabamento. Outra série de trabalhos iniciada na residência artística nos Maus Hábitos chama-se Incendo Patente. Nesta, insígnias militares reais, feitas por bordado industrial, foram incorporadas a paninhos de mesa ou lenços e guardanapos antigos portugueses. Estes panos foram encontrados em feiras de rua de artigos de segunda mão, na própria cidade do Porto. Estes panos geralmente já apresentavam bordados anteriores, que foram incorporados de forma absoluta ao trabalho do artista. Algumas vezes, não é sequer possível distinguir qual é o bordado antigo do realizado pelo artista. Por cima das insígnias, Fábio Carvalho bordou também elementos selecionados de lenços de namorados autênticos. Algumas vezes, as insígnias militares são completamente incorporadas ao desenho bordado, como no caso das asas dos passarinhos. No ano seguinte, à residência artística nos Maus Hábitos, em junho de 2013, Fábio Carvalho apresentou as duas novas séries criadas em Portugal na exposição Vai Feliz Voando no Bico de um Passarinho, na Galeria de Arte do Maresc, em Recife. A Galeria do Maresc inaugura duas exposições nesta quarta: Negro, Branco sobre Branco, de Isidório Cavalcante, e Vai Feliz Voando no Bico do Passarinho, de Fábio Carvalho. Em Vai Feliz Voando, Fábio Carvalho recupera uma antiga ligação entre Brasil e Portugal e reflete sobre os estereótipos de gênero. São bordados e objetos sobre tecido feitos pelo artista em Portugal em 2012. As exposições estão em cartaz na do Maresc até o dia 6 de julho. Esta foi a 9ª exposição individual da carreira do artista, a primeira em Pernambuco e a segunda desde o início das séries que compõem a poética Mate Autores.
Com o aumento da visibilidade proporcionada pelo projeto Bordalianos do Brasil, Fábio Carvalho foi convidado a participar em outras residências artísticas na área de cerâmica em Portugal. Em 2013, o artista passou 2 meses na fábrica de porcelana Vista Alegre, em Ilhavo. Durante a residência, o artista criou diversas colagens digitais, juntando imagens militares do século XVI a padrões florais vitorianos e ilustrações de aves. Algumas destas colagens vieram a se tornar decorações de peças, agora em produção pela Vista Alegre, a série In Gloria et Honor. Ainda durante a residência artística na Vista Alegre, Fábio Carvalho começou uma nova série de desenhos chamada Acreção, realizada sobre papéis de prova de impressão de decalques para decoração de louças da fábrica Vista Alegre. Estas folhas são usadas repetidas vezes de forma aleatória e, com a superposição de várias provas de impressão, vão sendo criados novos e intricados padrões. Em meio ao resultado destas impressões, o artista redesenhou ilustrações de manuais de fisiculturismo antigos desde a década de 1930 até a década de 1950. Durante sua estada em Portugal em 2013, Fábio Carvalho foi convidado pela cerâmica Oficina da Formiga, também em Ilhavo, para participar em outra residência artística. A Oficina da Formiga é uma pequena fábrica que produz peças de faiança com técnicas artesanais antigas portuguesas que datam do século XIX. Nesta residência, o artista decidiu utilizar técnicas tradicionais de pintura em faiança. Pensando nos tradicionais pratos de faiança portuguesa com figuração humana, que muitas vezes representam reis, nobres ou heróis nacionais, e nas figuras de convite da azulejaria portuguesa, o artista criou um desenho original onde vemos um soldado em uniforme camuflado com asas de borboleta saindo de suas costas. Este desenho viria a se tornar uma constante na produção do artista a partir de então. Em seguida, foram executadas variações deste desenho, produzindo-se um total de 8 peças únicas. Os pratos foram complementados com bordas pintadas com padrões tradicionais da faiança portuguesa. Algumas destas bordas escolhidas sugeriam também arame farpado ou outros elementos usados em trincheiras. O trabalho tenta questionar esse lugar comum de que existem coisas permitidas e incentivadas aos homens e outras que só são do universo feminino e não há muito cruzamento, é uma coisa meio proibida. Então o trabalho faz esse cruzamento como uma provocação para levar as pessoas, tomara, a pensar que a virilidade pode ser acompanhada de delicadeza, de sensibilidade, as coisas não são necessariamente excludentes. Então o militar é justamente por ser um dos estereótipos mais fortes da brutalidade, da virilidade, da força masculina.
retornar ao Brasil, o artista foi convidado a participar da exposição coletiva Cerâmica, onde apresentou uma nova série de trabalhos chamada Hora do Rancho, especialmente criada para esta mostra. Hora do Rancho é uma série focada na representação de objetos e artefatos de uso militar, normalmente associados com a masculinidade bruta, a virilidade ideal para a sociedade patriarcal conservadora. Em um meio, pratos de porcelana com decoração floral que muitos veem como pertencentes ao universo feminino. Já em 2014, Fábio Carvalho retornou a Portugal para participar da residência Cerâmica Contemporânea, na Cerâmica São Bernardo, fundada em Alcobaça nos anos 1980 pelo arquiteto Manuel da Bernarda, cuja família está envolvida na indústria de cerâmica desde 1875. Alcobaça é uma cidade onde a tradição da produção cerâmica remonta ao século XII. Além de Fábio Carvalho, mais 3 artistas brasileiros e 11 portugueses fizeram parte da residência. Na residência, Fábio Carvalho produziu 2 novos trabalhos. Em Pele de Cordeiro, uma obra de grandes dimensões, ampliando os limites de sua então recente experiência em cerâmica, e Gêmeos, obra composta por 4 peças de tamanho médio. Na obra Em Pele de Cordeiro, o artista criou um mosaico com aproximadamente 1.400 borboletas e flores moldadas totalmente à mão pelo artista, vidradas em 6 diferentes cores, que juntas formam o desenho de um soldado em tamanho natural, com um uniforme militar camuflado e segurando um fuzil. O soldado em mosaico fica deitado sobre uma superfície próxima ao chão. As borboletas e as flores não estão coladas na superfície, acentuando o caráter frágil das pequenas peças e reforçando a ideia de que tudo aquilo pode se desfazer a qualquer instante. Como sugere o título da obra, Em Pele de Cordeiro, as borboletas e flores seduzem o olhar com sua beleza e fragilidade, talvez fazendo-nos esquecer que elas fazem parte de uma imagem que representa violência e repressão. Já a obra Gêmeos apresenta-nos 4 touros vermelhos e brilhantes de tamanho médio, sendo que 2 touros são exatamente como costumavam ser produzidos na fábrica, e 2 touros resultam de uma colagem com acréscimo de novos elementos, alguns buscados de outras peças da fábrica e outros criados originalmente pelo artista. O touro, símbolo tradicional de virilidade, força e impetuosidade, parece agora adocicado pelos ornamentos agregados. Mas isto não quer dizer que ele seja menos viril. Posteriormente, as peças produzidas por todos os artistas foram expostas no Museu Nacional Soares dos Reis, um dos mais importantes de Portugal, no Porto, ainda em 2014, na exposição Prometheus Facet. E a seguir, no Museu Municipal de Óbidos, juntamente com a Galeria Nova Ogiva, em 2015, em Óbidos, igualmente em Portugal. Em fevereiro e março de 2015, Fábio Carvalho, novamente em Lisboa, desenvolveu o projeto de intervenção urbana Aposto, no qual foram criados novos padrões de azulejo a partir de fotos de peças da série Delicado Desejo, composta por armas de fogo de renda. Os novos padrões foram impressos em papel e depois os azulejos de papel foram aplicados com cola de amido em fachadas de prédios lisboetas, onde os azulejos originais já estavam em falta nas fachadas.
Esta série de intervenções pelas fachadas de Lisboa teve uma enorme repercussão na mídia em geral. O que levou Fábio Carvalho a retornar a Portugal mais 2 vezes para novos desenvolvimentos de suas intervenções urbanas. Em novembro e dezembro de 2015, como Aposto 2, e Ocupação Monarca, e outubro e dezembro de 2016, Ocupação Monarca 2. Ao final de todas estas fases de intervenções urbanas, o artista ocupou 90 fachadas, das mais variadas escalas, algumas muito grandes, outras mais discretas, num total de 650 azulejos de papel. Ao final deste processo, o canal de TV português RTPI produziu e exibiu um mini documentário sobre as intervenções urbanas Aposto e Ocupação Monarca em Lisboa ao longo destes 2 anos. Fábio Carvalho é um carioca puro do Rio de Janeiro, que um dia se apaixonou por um dos símbolos mais típicos de Portugal, por uma arte tão tradicional e tão nossa, o azulejo. Agora, pelas ruas de Lisboa, em fachadas de diversas casas, de diversos prédios, encontramos o que este brasileiro começou a fazer há uns anos atrás. Começou a procurar fachadas com azulejos portugueses no Rio de Janeiro, fez um levantamento, depois um mapeamento, mas por aqui ficou. Até que em 2015 regressou a Lisboa para uma residência artística, mas com vontade de fazer também uma intervenção urbana. Eu queria fazer alguma coisa que eu realizasse e já deixasse na cidade. E exatamente com esse intuito, de deixar para a cidade o trabalho. Não era fazer alguma fotografia, objeto, seja lá o que for, e expor numa galeria e depois, pumba, levar para casa. Eu queria que ficasse aqui, nascesse aqui e ficasse aqui. Pensei, vou fazer a intervenção junto aos azulejos, não sobre os azulejos. Sobre no sentido de o assunto será azulejos. Desde que começou a vir a Lisboa com regularidade, ficou interessado pelos remendos errados, feitos com padrões de azulejos diferentes dos originais para colmatar faltas provocadas por deterioração ou roubo. Comecei a reparar as emendas que as próprias pessoas fazem nas fachadas, que roubam azulejos ou eles caem, e é muito difícil você ter o mesmo padrão original para recolocar. Então as pessoas colocam o que acham. E eu achava muito piada essas fachadas que acabam se tornando uns patchworks de padrões muito misturados, remendados. Então a ideia de botar os meus azulejos de papel junto aos verdadeiros vem um pouco desses remendos que já são feitos pelos portugueses. Em 2015 fez a série Aposto, com desenhos a preto e branco impressos a laser. Numa primeira fase desta série, entre fevereiro e março, foram criados 3 padrões de azulejos de papel. Num segundo momento, foram criados 5 padrões. Agora está novamente na capital e vai fazendo uma série nova, intitulada Ocupação Monarca, com azulejos a azul cobalto, pintados à mão, com carimbos criados pelo artista, que fazem referência aos azulejos de figuras avulsas portuguesas. Trabalho que, mesmo à distância, vai acompanhando. Passei a acompanhar pelo Instagram, usando #azulejos, eu consigo acompanhar pelas fotos das outras pessoas espontâneas o que está acontecendo com o meu trabalho. E não só isso, o que elas escrevem sobre, que muitas vezes as pessoas escrevem algumas observações na própria foto do Instagram sobre o trabalho.
A maior parte destas intervenções está na Zona dos Anjos, mas também pode cruzar-se com estes azulejos tão criativos e originais em Campo de Ourique ou encontrá-los numa passagem pelo Cais do Sodré, pelo Bairro Alto ou a Rua da Madalena. Ao mesmo tempo que causam uma certa estranheza ao olhar, fundem-se também com os azulejos originais. Pode haver até quem não dê por eles ou os assuma como azulejos do próprio prédio. Os azulejos de papel ainda se desdobraram em novos projetos no Brasil e Portugal, seja de intervenção urbana, como Ocupação Olímpia, uma série de azulejos de papel com desenhos de atletas, criada para a residência Pensão Artística, numa crítica direta à narrativa oficial de legado dos Jogos Olímpicos, que foi usada para justificar as transformações radicais e por vezes violentas que a região portuária Santo Cristo, Vila Autódromo, entre outras no Rio de Janeiro, em geral periféricas e pobres, passaram entre 2013 e 2016. Bem como obras de galeria, como Transfiguração, Transposto e Rejunto. Esta última, uma obra coletiva, onde o próprio público da exposição é responsável pela execução e composição do trabalho. Em abril de 2014, Fábio Carvalho foi convidado a participar da exposição coletiva Papel de Seda, que apresentou trabalhos realizados apenas com este material e reuniu artistas do Brasil e da Itália. Como a exposição seria em junho, o artista decidiu criar bandeirinhas de papel de seda, como as usadas em festas de São João, e nestas imprimiu a imagem do monarca, o soldado com asas de borboleta nas costas, criado um ano antes em Portugal. No trabalho, batizado como Parada Monarca, a impressão sobre o papel de seda foi feita com o uso de carimbos de borracha produzidos à mão pelo próprio artista. Esta foi a primeira vez que Fábio Carvalho criou este tipo de carimbo, técnica que posteriormente viria a ser expandida na série de azulejos de papel Ocupação Monarca, usada em intervenções urbanas no Rio de Janeiro e em Portugal. Entretanto, o monarca já havia aparecido na produção de Fábio Carvalho em um dos seus primeiros bordados. E na instalação Paraíso Monarca, desenvolvida para a exposição Limites, com quase 50 soldadinhos de brinquedo com asas de borboleta de papel, sobre um desenho feito pelo artista diretamente sobre a parede da galeria. O monarca do título de todos estes trabalhos é uma referência à borboleta monarca, recorrente em trabalhos do artista. As bandeirinhas na obra Parada Monarca foram penduradas em linha, da maneira tradicional das festas juninas, porém em fileiras sucessivas, formando uma matriz de soldados enfileirados. O título da obra Parada Monarca é alusivo à formação das bandeirinhas com os soldados na parede, tal qual a formação de um desfile militar, bem como um jogo de palavras com a impossibilidade destes soldados ficarem realmente parados, ordeiros, como se espera de um militar, pois devido à leveza do material, qualquer deslocamento de ar os fará voar, tornando o trabalho altamente cinético e ruidoso, numa homenagem explícita às superfícies farfalhantes de Aloysio Carvão, criadas nos anos 1960, com as quais Carvão quebrou a rigidez do movimento concreto.
Antes mesmo da abertura da exposição Papel de Seda, Fábio Carvalho partiu para Portugal no final de maio para integrar a residência artística Cerâmica Contemporânea e aproveitou para também levar a Lisboa suas bandeirinhas com os monarcas. A intervenção urbana Migração Monarca foi realizada em Lisboa em junho, durante as tradicionais festas de santos populares de Lisboa. Nesta época, algumas áreas de Lisboa, especialmente em Alfama, se cobrem de ornamentações e barraquinhas de comidas típicas. O tema das festas em 2014 foi Peregrinação, livro de Fernão Mendes Pinto, que completava 400 anos da sua publicação. As bandeirinhas foram penduradas pelas ruas em meio às ornamentações já existentes. A borboleta monarca é a única espécie de borboleta a realizar uma migração longa. Esta migração se dá na primavera do hemisfério norte, mesmo período em que o artista foi do Brasil para Portugal. Deste aspecto migratório da borboleta monarca, somado ao fato de que o trabalho foi criado no Rio de Janeiro e levado para Portugal, aliado ao tema Peregrinação das Festas em 2014, surgiu Migração Monarca. Durante o mês de julho de 2016, a Galeria de Arte Quirino Campo Fiorito, do Centro Cultural Pascoal Carlos Magno em Niterói, foi ocupada pela Invasão Monarca, uma instalação inédita formada por mais de 1.300 bandeirinhas de papel de seda, com a já então icônica imagem do soldado com asas de borboletas nas costas. A instalação Invasão Monarca é um desdobramento em grande escala das obras Parada Monarca e Migração Monarca e ocupou quase todo o interior da galeria, deixando-se apenas um caminho para a circulação do público em meio às bandeirinhas. Os fios de bandeirinhas foram dispostos não apenas no alto, mas também em alturas variadas, cruzando o espaço e entre si, de cima para baixo, de lado a lado, criando-se paredes e passagens. O projeto também tira partido da caixa de vidro que é a galeria, de forma a interconectar o interior com o exterior. Os fios de bandeirinhas, que começam no espaço interno, vazam pelas frestas das chapas de vidro e se projetam ao exterior, em direção ao entorno. A instalação Invasão Monarca faz um comentário crítico à ostensiva ocupação policial e militar sob a qual vivemos por diversos períodos no Rio de Janeiro, geralmente feita de forma indiscriminada, agressiva, truculenta, decorrente do descontrole da violência urbana, mas também da mão de ferro dos governantes, que estão sempre prontos a dominar, reprimir, calar, matar e repreender qualquer manifestação individual ou coletiva que não se alinhe aos interesses destes governantes e seus sócios. Em 2018, uma versão menor de Invasão Monarca fez parte da exposição coletiva A Título Precário, no Centro Cultural Fábrica, no Rio de Janeiro. Recentemente, em fevereiro de 2020, aconteceu no salão principal do Memorial Municipal Getúlio Vargas a instalação Parada 2, com mais de 700 bandeirinhas com os monarcas. As linhas de bandeirinhas foram dispostas perpendicularmente às duas paredes, em sequência ordenada, começando do alto, descendo suavemente a cada nova fileira até ficarem na altura do chão ao final do corredor da galeria. Desta forma, até um certo ponto se pôde entrar na instalação, até que a massa de bandeirinhas nos impedia de seguir. Parada 2 é sobre ordem, a imposição de uma certa ordem, que padroniza, anula diferenças, ignora a diversidade, dita um ritmo, uma regra arbitrária de ocupação dos espaços, mas que apesar de todo o esforço de padronização, de robotização dos corpos e mentes, a menor e mais singela interferência, como a entrada de pessoas na instalação, já desestabiliza esta ordem rígida e monótona, insere movimento, poesia, beleza, através do movimento de ar
gerado pelo deslocamento das pessoas no interior da instalação. Os anos recentes na carreira de Fábio Carvalho foram marcados por duas residências artísticas no Brasil que resultaram na transformação de seu trabalho mais atual. Em 2018, o artista participou da residência artística Casa B, no Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, no Rio de Janeiro, com o grupo Almofadinhas, do qual Fábio Carvalho é fundador desde o final de 2016, junto a Rick Rodrigues e Rodrigo Mogis. Os trabalhos criados são uma resposta às várias questões que o artista teve que lidar durante a residência. As razões místicas de Bispo do Rosário, a urgência, a precariedade de recursos e materiais, o isolamento, entre outras. Trabalhos estes criados com sobras de tecidos de trabalhos anteriores, irregulares, com rasgos e desfiados, emendas, manchas, que poderiam parecer inúteis face às exigências de norma, regularidade e perfeição. E até mesmo insetos encontrados mortos nas instalações da residência. A residência foi seguida pela exposição Almofadinhas Experiência B, também no Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea. Após a experiência da residência artística Casa B, o artista, mesmo de volta ao seu ateliê, decidiu se provocar a ir mais longe e fazer da escassez de materiais parte constituinte do discurso de um novo conjunto de trabalhos, e pensar obras mais simples, com menos materiais, com bordado simples, sem recorrer a apliques, miçangas ou enfeites. A série Anotações foi criada ao longo do turbulento período eleitoral de 2018 e visivelmente foi contaminada pelas emoções, angústias e frustrações decorrentes destes meses. Já em 2019, o artista foi convidado a participar da W Residência Artística, em Ribeirão Preto. Na residência, Fábio Carvalho iniciou uma nova pesquisa com plantas típicas de jardins brasileiros como novo elemento de interesse em sua produção. Fanatismo e desinformação. Isso me lembra a epidemia de AIDS dos anos 1980. Assim escreveu Edmund White, em 6 de abril deste ano, quando ainda estávamos no Brasil pelo início dessa loucura do novo coronavírus. Nas obras criadas a partir da quarentena em reação à pandemia de Covid-19, Fábio Carvalho procura refletir sobre esta nova forma de viver, em isolamento, quando o medo em relação ao outro se tornou imenso, quando nossas fronteiras se reduzem às nossas casas, à nossa pele, à máscara respiratória que promete nos separar da doença. Tudo começou quando o artista fez à mão 2 máscaras respiratórias para seu próprio uso, com sobras de tecidos de trabalhos anteriores. Porém, estas ficaram inadequadas para uso prolongado, e o tecido usado não era correto.
Para não desperdiçá-las, o artista decidiu criar reflexões alinhadas à sua produção artística, aproveitando outros materiais que já dispunha em casa. Isso, por sinal, é uma característica destes trabalhos. É preciso lidar com limitações e precariedade, o que acaba sendo um reflexo da própria condição de vida deste momento. Precária, limitada, indeterminada.